A gente conversa aqui na Band News FM com o Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 e agora o novo embaixador da Conmebol, contando em primeira mão aqui para os ouvintes da Band News FM essa notícia muito boa para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano. Mauro, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você. Obrigado, Aline. O prazer é meu estar aqui também, podendo conversar com você. Futebol me deu tudo que eu tenho, Aline. O futebol paulista, né? Futebol brasileiro, sul-americano. Então, poder hoje estar aqui na federação, poder ser embaixador da Conmebol, me dá uma satisfação enorme, porque eu tenho a impressão de que a oportunidade que eu tive, quanto mais o futebol se organiza, quanto mais ele se estrutura, se moderniza, ele cria oportunidades aí para jovens, para crianças, né? Causa um impacto social que é tão importante. Então, me dá uma satisfação enorme contribuir e ajudar para ver essa indústria gerar cada vez mais riqueza, gerar cada vez mais impacto social. Conta pra gente como é que foi esse contato com a Conmebol, como surgiu esse convite. Bom, eu frequento os eventos da Conmebol há algum tempo, né? Em 2021, por exemplo, eu entrei em campo com o troféu na final da Sul-Americana, representando o Red Bull Bragantino, time que eu joguei aí, que foi tão importante para a minha história lá, com o Vanderlei Luxemburgo de treinador, com o Parreira, né? Então eu já tenho uma relação com a Conmebol de participar de alguns eventos com eles também há algum tempo, né? E aí, no último evento que eu participei no Congresso no Chile, o presidente da Conmebol ele me convidou para ser embaixador, né? Para representar a entidade nos eventos da Confederação e também participar de seminários, dar sugestões, para a gente tentar fortalecer o futebol sul-americano, brasileiro, né? Já que eu estou aqui na federação e a gente tem um trabalho aqui também nesse sentido, inclusive a gente, por exemplo, nós temos uma parceria com a Liga Espanhola, que também tem nos ajudado muito, e eu acredito muito, Aline, honestamente, nessa união de forças, né, entre as entidades que organizam o futebol, que administram o futebol, da gente trabalhar de mãos dadas, né? Os nossos interesses, nossos objetivos são comuns. Eu acho importante a gente desenvolver essa indústria, fortalecer essa indústria, o futebol sul-americano, que tem uma essência muito importante para o futebol mundial, né? Mas que faz aí 20 anos que o futebol sul-americano não ganha uma Copa do Mundo. Então, eu acho mais do que nunca é o momento da gente trabalhar junto para a gente fortalecer esse futebol que é tão importante para a história do nosso continente. Final da Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle, em Córdoba, no dia 1º de outubro. Teve uma história de que você quase foi para o São Paulo? Teve história assim de quase ir pro São Paulo, Aline. Teve várias vezes, porque na época eu estava no Bragantino, né? Teve um momento que o Parreira era técnico da seleção brasileira e o Bragantino ia entrar de férias. Ele falou: Mauro, precisa de um clube aí para você treinar um tempo, né? E eu vim. O Tele era técnico de São Paulo, aquele super time, aí acabei vindo, fiquei uma semana treinando com São Paulo, aí todo mundo, não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Mas o Nabi Abichedi, na época, ele falava que só vendia o Mauro Silva para a Europa, né? Então, e sempre teve esses contatos, inclusive com o presidente, o Pimenta, na época, né? O interesse de me contratar, trazer para São Paulo, mas como eu já estava jogando na seleção, sempre teve esse ponto aí de ser vendido para a Europa, né? E depois no final também, quando eu voltei, tive uma proposta, mas eu estava em final de carreira, achei melhor não dar prosseguimento à Já carreira era de 2005 ali? 2005, sim, tive uma proposta do Corinthians, outra do São Paulo, e achei melhor não. Que a expectativa do torcedor é que vai voltar o Mauro Silva campeão do mundo, né, Aline? O Mauro Silva campeão do mundo já não existia mais naquele momento, em 2005. Estava em final de carreira, achei melhor não aceitar. Só para fazer o arco aqui, então, se o Mauro tivesse ido para o São Paulo, ele teria sido campeão da Libertadores e campeão mundial. Quase, ficou no quase, né? Mas enfim, mas foi sempre uma proximidade, uma relação com o clube, e hoje estando na federação aqui muito, muito próxima com São Paulo, que é um clube aí que a gente está muito feliz também, né? Com essa. O clube está novamente orgulhoso de ver o São Paulo novamente em uma final de um torneio internacional, né? O time brasileiro que mais conquistou títulos internacionais. É muito importante o torcedor apoiar, comparecer a essa final, ir à Argentina e se unir nessa grande festa do futebol sul-americano, brasileiro e paulista, né, Aline? A gente espera que haja uma invasão lá da torcida do São Paulo em Córdoba, realmente, nesse momento que a gente está muito feliz com a performance dos clubes brasileiros, especialmente dos clubes paulistas nas competições continentais.
Eu queria abordar com você essa questão dos brasileiros, porque mais uma vez na Libertadores a gente vai ter uma final brasileira, outro time brasileiro chegando na decisão da Sul-Americana. Então eu queria que você comentasse da força do futebol brasileiro nos últimos anos, por que que as equipes, especialmente falando de Libertadores agora, argentinas e de outros países, não conseguem aí bater as brasileiras que têm crescido demais. Ali, na minha opinião, isso tem muito a ver com gestão, com administração, né? Com a própria a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que é um formato novo, mas a gente já vê uma mudança, né, nesse sentido, né, de clubes empresa, com gestão moderna, profissional, investimento em infraestrutura, né? Clubes aqui em São Paulo, especialmente com centro de treinamentos, com departamento de recursos humanos muito bem estruturado, com processo seletivo, contratando profissionais de mercado, bons profissionais, departamento de marketing, comunicação, ou seja, esse avanço do futebol brasileiro, ele é em função dessa gestão profissional. A gente ainda tem um caminho para avançar nesse sentido, sem dúvida, né? Alguns clubes aí na história do futebol brasileiro endividados, mas é importante essa infraestrutura, essa administração que está acontecendo, né? Aqui a gente está muito feliz aqui em São Paulo de ver clubes, por exemplo, como Novo Horizontino, Ituano, que chegaram aí na Série B, esse ano Mirassol, Botafogo, com chances de ir para a Série B do Campeonato Brasileiro também. Eu acho que é fruto de uma gestão competente, um trabalho que a gente está mostrando que o futebol é um negócio e tem que ser tratado como negócio, né? Que menos paixão e mais razão nas decisões. Eu acho que isso que tem feito o futebol brasileiro avançar. Está se falando de liga agora também. Isso na Europa gerou muita riqueza, muito dinheiro para as competições também. Então, eu acho que é um momento importante o futebol brasileiro e espero também que o futebol sul-americano se fortaleça, né? É ruim também só o Brasil crescer, os outros países também serem importantes que haja esse avanço, essa modernização na gestão e na infraestrutura também dos clubes, que é tão importante para alcançar resultados, bons resultados, né? E também falar das categorias de base, eu acho que a gente vê os clubes, especialmente São Paulo, aqui bem estruturado, usando jogadores formados na base cada vez mais. Eu acho que isso também é uma demonstração de maturidade dos clubes brasileiros. A gente ainda tem muito para melhorar né, nesse aspecto de gestão, né? Mas eu acho que tem um avanço grande nesse sentido, Aline. Mas você vê a base do futebol brasileiro um pouco mais à frente do que a base dos outros países aqui na América do Sul? E se de alguma maneira você conseguirá também na Conmebol abrir um debate também para esse olhar para as categorias de base? Sim, eu acho importante, Aline, eu acho importante sim. Eu acho que a ideia da Conmebol é justamente essa, né? Se aproximar, entender também o que a gente está fazendo aqui no Brasil, o que tem ajudado a fortalecer o futebol brasileiro, né? Eu acho que a gestão que a gente tem feito aqui na federação, com a participação dos executivos, dos treinadores e dos capitães dos clubes, tem sido muito importante nesse fortalecimento do futebol, porque eles estão no dia a dia, estão com a mão na massa, e a gente poder realmente ouvir e que esses profissionais eles possam realmente contribuir nas decisões, nos regulamentos, em todas as decisões que são tomadas aqui dentro, tem fortalecido muito o futebol. Então, eu acho que esse é um caminho para a Conmebol envolver muitos profissionais que estão na área técnica, que eles podem contribuir muito para fortalecer o futebol. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito a nível também sul-americano, né, nos outros países, e a base, essencialmente, o futebol sul-americano de revelar jogadores, né? Uma escola muito forte, né? Para a gente revelar e em função da economia, em função do câmbio, né? Da valorização do euro e do dólar, acaba acontecendo desses jogadores jovens irem jogar na Europa, mas eu acho que é natural que aconteça isso, até em função do interesse do próprio jogador, do clube, do empresário. O Brasil é um país exportador de atletas, na minha opinião. E, Mauro, a gente teve a mudança nos formatos das finais, né, da Libertadores e da Sul-Americana com jogos únicos, ao mesmo tempo em que alguns torcedores, não somente esse ano, mas no ano passado também, enfrentaram dificuldades para irem, no caso da Libertadores, até Montevidéu, agora mais próximo à Sul-Americana em Córdoba, com falta de hospedagem, dificuldades nesse sentido para ir até o país. Eu queria saber um pouquinho da sua visão com relação a essa final única e as dificuldades que, às vezes, os torcedores brasileiros, que são os que estão mais próximos a nós, né, que nós temos acesso às informações de compras, de ingressos nesse sentido, que eles têm enfrentado para também se deslocarem. A gente sabe, só lembrando, que as finais seriam no Brasil, né, seriam em Brasília,
mas por causa da eleição, tanto primeiro quanto segundo turno, foram transferidas a da Libertadores para Guayaquil e a da Sul-Americana para Córdoba. Aline, eu conceitualmente, quando a gente fala de forma conceitual, eu gosto muito. Enfim, eu morei 13 anos na Europa, joguei 5 edições da Liga dos Campeões. É uma festa incrível, né? Você com a final única e planejada e organizada, você consegue saber a cidade que vai receber, o estádio que vai receber, você consegue ter um planejamento, uma organização muito melhor. Lógico que os aspectos logísticos para esses torcedores chegarem a essa cidade, é importante tudo isso ser considerado, né? Mas eu acho que realmente os números eles têm demonstrado, né? Eu tive na final da Sul-Americana lá representando o Red Bull Bragantino e realmente a organização, o evento é muito melhor. Lógico, a questão logística de hotéis, de transporte, ela tem que ser considerada e tem que ter uma atenção grande para isso. Mas eu não tenho dúvida que a final única, bem organizada, bem estruturada, ela gera mais riqueza para a competição. Esportivamente também, na minha opinião, assim, é justo, né? Porque é um campo neutro, está tudo preparado, é como a Liga dos Campeões. Agora, eu acho que tem alguns ajustes para ser feitos, sem dúvida, mas conceitualmente eu acho que é um avanço, na minha opinião, tá, Aline? E, Mauro, na Libertadores esse ano, especialmente, mas Sul-Americana, nós tivemos muitos casos de racismo, né? Talvez em edições anteriores a gente não tenha tido tantos casos de racismo entre torcedores e torcidas envolvendo torcidas brasileiras também fora do Brasil, como a gente viu nesse ano. E muito se foi cobrado da Conmebol punições mais rígidas para os clubes envolvidos com torcedores que tenham cometido esse tipo de ato. Com a sua presença lá, você também vai estar lá aumentando essa cobrança para que no ano que vem isso de alguma maneira pegue um pouquinho mais forte para que a gente acabe, né, com esse tipo de situação? É importante, Aline, sem dúvida, é importante realmente a gente melhorar nesse aspecto com relação inclusive, às punições, né? Eu acho que é necessário. O esporte, ele não tem lugar para esse tipo de manifestação, apesar de que a gente vive numa sociedade e o esporte ele está inserido nessa sociedade, mas eu acho que gosto muito do esporte, do futebol, como plataforma de educação, de conscientização, da gente passar um modelo de comportamento para a sociedade. Então, nós precisamos avançar nessa pauta com relação a esse assunto, que é tão importante. O futebol, ele dá esse exemplo bom para a sociedade, né? De diversidade, de inclusão. Esse é o futebol, esse é o esporte, esses são os valores do esporte, né? A gente não pode aceitar que seja diferente disso, então realmente é uma pauta importante. Eu vou tentar contribuir nessa pauta também, estando dentro participando da Comebol. Aqui na federação a gente já tem trabalhado muito nesse sentido também, e é um avanço como sociedade, é um amadurecimento da sociedade, né, Aline? Eu acho que é um assunto importante. A gente está falando disso constantemente também, eu acho que é importante, mas a gente precisa melhorar muito nesse aspecto, eu concordo com você. Mauro, queria te agradecer demais por esse papo aqui na Band News FM. Parabéns pelo seu trabalho também na Federação Paulista e agora como embaixador da Comebol. Estamos à disposição aqui sempre. Foi muito legal poder bater um papo com você. Obrigado, Aline. A gente também é à disposição aqui. Qualquer crítica, sugestão para melhorar o nosso futebol, a gente está sempre aqui dispostos e abertos para ouvir. E a imprensa é parte importante dessa indústria aí que tanto pode contribuir para melhorar o país. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você.